Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, a palavra que o Senhor nos deu para estar trazendo nessa noite. Confesso para vocês que eu passei o dia estudando outra palavra com o tema lançando-se aos pés de Cristo. Mas quando foi 5 horas da tarde, Deus falou comigo. Não é esta a palavra. Então o Senhor falou que é esta palavra com o tema exerça o chamado que Deus entregou em suas mãos. Louvado e exaltado seja o nome desse Deus. 1 Reis, capítulo 17, vai nos dizer assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Podeis assentar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Confesso para vocês que não deu tempo de estudar essa palavra, de fazer tantos rascunhos. Li de novo e orei. E aqui estou para trazer a palavra que Deus confiou em minhas mãos. Porque eu digo que essa palavra, primeiro Deus vem falar comigo. Aleluia. Mas é isso que Deus vai falar com a igreja dele, porque ele sabe o que é que a igreja dele está precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós acabamos de ler uma palavra do homem mais conhecido, aleluia, do Antigo Testamento, o profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que quando a nação de Israel, aleluia, se voltava para adorar outros deuses, Deus levanta alguém, aleluia, que tenha coragem, aleluia, de levar a palavra dele, aleluia. Então foi nesse tempo difícil que Deus levantou o profeta Elias para pregar sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque, aleluia, Acabe, o rei de Israel, ele fez uma aliança errada, que ele fez uma aliança com uma mulher, aleluia, que adora os deuses Baal. Aleluia. Aleluia. Então, quando ele faz uma aliança com Jezabel, ele levanta um altar em adoração a Baal. Aleluia. E por causa disso, Deus levanta o profeta Elias e profetiza contra a nação de Israel que ali não haverá chuva. Aleluia, se não for segundo a palavra do profeta. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E por causa que Elias profetizou, o céu se fechou. Aleluia. Aleluia. O céu se fechou por 3 anos e meio.
aleluia. Não caiu sequer uma gota d'água sobre a terra. Então, por causa que não tinha água, aleluia, sobre a terra, houve ali uma fome, uma sequidão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que aqui nós vemos o cuidado de Deus na vida, fazendo a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus manda, aleluia, Deus fala com o profeta Elias, disse: levanta e vai e vira-te daqui do oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite. E lá, aleluia, eu já ordenei que corvos te sustentem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Viver o chamado de Deus, aleluia, não é fácil. Viver o chamado de Deus traz dor. Viver o chamado de Deus traz sofrimento, traz lágrima. Mas qual é que você prefere? Viver o chamado de Deus, aleluia, sabendo que está reservado para você lá após a morte? Aleluia, porque Deus nos deu a garantia de vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui o profeta, aleluia, ele não está fazendo a sua vontade. Ele deixa de fazer a sua vontade para viver a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, exercer o chamado que Deus confiou, aleluia, em suas mãos, é deixar de fazer as suas próprias vontades para viver o extraordinário de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos que Deus, após a profecia, aleluia, após a seca, após a fome, Deus leva o profeta para um lugar junto do ribeiro e diz assim: eu já ordenei, aleluia, que lá não vai faltar comida. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que corvos trazia comida pela manhã, que corvos trazia comida pela noite. Aleluia. Ei, vigiar na dependência de Deus, porque fome tu não vai passar. Aleluia, porque aqui nós vemos o cuidado de Deus para quem, aleluia, obedece e fazer a vontade de Deus. Aleluia. E fazer a vontade de Deus muitas vezes vai andar sozinho. Aleluia. E fazer a vontade de Deus muitas vezes vai querer um ombro para chorar, mas não tem, mas tem a presença do Todo-Poderoso Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ei, aleluia, Deus te chamou para fazer a obra dele. Aleluia, e nós vemos aqui que quando faz a obra dele, o Senhor se responsabiliza. Ele está dizendo: fazer a obra dele, não se preocupeis com o que vai comer, porque se for preciso eu envio os corpos. Carne e pão fresquinho para você. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Não adianta fugir. Aleluia. Não adianta tentar se esconder. Aleluia. Ei, aleluia. Porque Deus já te chamou. Deus já te escolheu. Não fique esperando Ele te capacitar.